Na Copa Libertadores da América, tradição tem cor e tem nome. A cor é verde e o nome é Palmeiras. Palmeiras, nos últimos 6 anos, as últimas 6 edições da Libertadores, liderou as últimas 5 fases de grupos. Nisso, conquistou 2 títulos. Futebol consistente, firme, quando se precisa. Esse é o Palmeiras, nessa Libertadores 2023. Palmeiras que veio meio cambaleante, titubeante, oscilante, por N motivos. Cansaço da temporada, né? A intensidade dos jogos, a intensidade que o Abel faz o Palmeiras jogar as partidas, tudo isso é refletido em campo. A entrega em grandes jogos do Palmeiras e também muitas vezes as oscilações. Muitos deram o Palmeiras por derrotado, porque viu o Palmeiras perdendo de 1-0 para o Bahia, 1-0 para o Botafogo. Derrotas para o Palmeiras que eu vi de forma justa pelo não rendimento da equipe. Mas toda vez que o Palmeiras é colocado nas cordas, ele é confrontado, o Palmeiras dá resposta. O elenco do Palmeiras, acima de tudo, dá uma resposta. E foi o que aconteceu. Palmeiras 4-0. Quando eu falo tradição na Libertadores, não é somente ou pura e somente ganhar títulos, porque o Palmeiras tem 3 títulos de Libertadores. Se você for ver, o Santos tem 3 títulos, o São Paulo, o Flamengo, o Grêmio, todos esses times têm 3 títulos. Mas eu falo tradição, o que é? Você disputar corriqueiramente, rotineiramente, e quando você disputar, você ser protagonista. O ganhar ou não, aí já é coisas do futebol. Tanto que o Palmeiras, o protagonismo que eu falo do Palmeiras, nas últimas edições, o Palmeiras vem sempre chegando em fases afuniladas. Então não é de graça. Palmeiras 4-0 no Bolívar. Rony, Arthur 2 vezes e Piquerez fazem o Palmeiras ser líder no seu grupo e na classificação geral. No campeonato que teve equipes que não conseguiu tal pontuação, outras equipes não conseguiram nem se classificar para a próxima fase e outras equipes que nem se classificaram para a Libertadores, mediante a um péssimo ano passado. O Palmeiras foge de tudo isso e o Palmeiras, quando confrontado, o Palmeiras dá a resposta. Falei da boa campanha do Palmeiras, mas o Palmeiras só não foi 100% nessa fase de grupo, o que representa boa coisa, mostra que o Palmeiras é um time a ser batido, a ser temido. O Palmeiras não foi 100% porque isso valeu para nós um título, um dos títulos na temporada. O Palmeiras conseguiu título de Supercopa do Brasil, ganhando do Flamengo, da forma que ganhou do Flamengo, mas o Palmeiras só não é 100% nessa Libertadores, por quê? As finais do Campeonato Paulista, que o Palmeiras não entrou tão concentrado, perdeu a primeira partida pro Água Santa, mas a volta o Palmeiras atropelou. E esse atropelo foi o que custou? Entrar com uma equipe reserva na altitude da cidade de La Paz. E o Palmeiras perdeu para esse mesmo Bolívar. Tanto que essa derrota para o Palmeiras na Bolívia ajudou o Bolívar chegar até essa última rodada em condições de chegar no Allianz Parque. Para ser o líder no geral, um empate bastava. Mas o Palmeiras não. Eu esqueci de avisar isso pro Palmeiras. O Palmeiras foi lá e venceu com autoridade. Então, placar justo. Uma coisa que eu queria dizer também é citar, tipo assim, a forma, dependendo do jogo decisivo, quando o Palmeiras entra concentrado, o Palmeiras não se torna uma equipe imbatível.
Porque isso o Palmeiras não é, e acho que nem futebol brasileiro, nem sul-americano, não existe essa equipe imbatível, mas se torna-se uma equipe difícil de ser batida. Então acho que isso, imbatível não, porque existe formas de poder brecar o Palmeiras, tanto que anos e anos se passam, o Palmeiras na mão de Abel Ferreira, e ele sempre vai se reinventando. Cabe aos adversários criar formas de poder segurar o Palmeiras. Se for ver a eliminação do Palmeiras na Libertadores passada, foi por Luiz Felipe Scolari, foi pelo Atlético Paranaense. Então, muitos que davam o Filipão como ultrapassado. Filipão que pode enfrentar o Palmeiras novamente, porque o Filipão agora tá na Libertadores, no Atlético Mineiro agora, saiu de diretor técnico do Paranaense, foi para o Mineiro para ser técnico. Então, o Palmeiras não é de graça. Isso é fruto do trabalho. Que nem eu falei, quando o Palmeiras é confrontado, o Palmeiras dá trabalho. É uma equipe difícil de ser batida, mas não imbatível, né? Tem uma boa diferença disso. Peças importantes que eu queria dizer do Palmeiras, principalmente nesse jogo e nesses jogos também, né? Como o Arthur caiu como uma luva nesse esquema do Palmeiras. Sim, eu sempre bato na tecla. Mesmo não vivendo num grande momento, o Dudu é uma peça importante, que é uma das válvulas de escape. Mas quando tem somente o Dudu como o homem de escape do ataque, o Palmeiras torna-se previsível, que é muita ligação direta somente nele. Mas a partir do momento que o Palmeiras tem um segundo Dudu na outra ponta de campo, que é o Arthur, no caso, tem um meia cerebral, que o Palmeiras, quando joga sem Rafael Veiga, fica aquele buraco no meio. Grosseiramente comparando, acho que fica até meio covardia comparar o Palmeiras com o Corinthians. O Corinthians não é nada no meio de campo quando não tem Renato Augusto. O Palmeiras cai muito, não é que não seja ao nada que é o Corinthians, no quesito construção de jogadas, mas o Palmeiras cai muito de rendimento quando não tem Rafael Veiga. E mais um jogo que ele dá assistência novamente, assistência pro gol pro gol do Rony foi brincadeira. Então o passe dele meio que, não vou dizer meio que de calcanhar, meio de lado assim, sei lá, com o lado do pé, sei lá, é coisa de quem sabe. E o Arthur para mim é o destaque do Palmeiras, porque ofensivo, porque é um jogador que mostra ser de área, de gol, é de lado e é de área. Ele baixinho, 1,68, né, 1,67 por aí, faz gol de cabeça e com estilo, cabeceando, subindo alto de cabeça, cabeceando para baixo, como disse o manual do bom cabeceador. Então, acho que eu não vou dizer que nem que foi um grande achado pro Palmeiras, que o Palmeiras, pelo menos o núcleo de futebol do Palmeiras, o Palmeiras pensou, puxou esse jogador a dedo. Então, ele já era do Palmeiras, até por problemas comportamentais, digamos assim, ele foi vendido ao Red Bull Bragantino, mas ele era importante, tanto que ele veio de volta. Então, e o Palmeiras, e tanto com a presença e a ausência dele, é importante. Na presença, ele faz a diferença. Na ausência dele, o Palmeiras também, tal qual sem um Rafael Veiga, o Palmeiras cai de produção. Porque ele é muito mais do que somente um segundo Dudu em campo. Ele é um finalizador, ele é um puxador de marcação também, abrindo para que os volantes infiltrem no meio. Então, os gols do Rony, do Arthur, do Piquerez. Piquerez é outro que eu queria dizer também, que apesar de ter algumas falhas em marcação, a subida dele muitas vezes é letal. Ele sempre aparece meio que fazendo o facão assim, que o Palmeiras tem umas viradas de jogo muito interessantes, muitas vezes até surpreendentemente com os 3 dedos que ele conseguiu fazer isso uma vez no jogo. O Gabriel Menino, ele pega meio que de 3 dedos, a bola faz uma curva, saindo da direita, indo para a ponta esquerda. No pensamento
previsível de qualquer pessoa seria para quem? Pro Dudu. Não, o Dudu recua, meio que segurando a marcação e o Piquerez passa sozinho. Isso o que é? Isso é treino também. Porque quando você manda a bola em diagonal para a esquerda, você pensa, o marcador, não, vou acompanhar o Dudu porque o Dudu vai nela. Não, o Dudu propositalmente fica. Para quê? Abrir um corredor pro Piquerez, que também foi coroado com gol também. Então, tudo isso aí é o tal do... Também tem o dedo do treinador, tem o treinamento do treinador. Isso é repetição. Isso é repetição. Em um mundo, em campeonatos que você vê técnicos, muitos que fazem juras de amor, eu vou ficar nesse time, eu tenho um projeto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Abandona o time. Então, eu acho que muitos torcedores estão tendo pesadelos com técnicos portugueses. O botafoguense está vivendo isso, corintiano e flamenguista já viveu isso. E todo mundo que torce contra o Palmeiras também é o pesadelo. Se você não teve um pesadelo com o técnico português porque ele era do seu time, tem com o Abel que ele é contra o seu time. E todo mundo que critica o Abel queria o Abel no seu time. Isso é óbvio. Um ponto que eu queria salientar também na partida, um dos meus receios. Não é nem tanto porque eu acho que eu não via tanto. Eu falo receio, tipo, entre aspas, querendo meio que dramatizar um pouco a situação. Não precisa dramatizar nada porque eu achava, vamos supor, que o Bolívar meio que jogaria meio com um nervosismo pro Palmeiras naquela obrigação de ter que vencer a partida. Mas a obrigação nem houve-se porque o Palmeiras dominou naturalmente, não rolou aquela carga psicológica. O que eu pensei que o Palmeiras poderia passar por algum apuros na partida seria o quê? Não ter uma peça importante, falha, mas importante, Zé Rafael. Seria a ilha de marcação, o único resquício de futebol defensivo que o Palmeiras tem no meio campo. Não teria porque a ausência de Zé Rafael. Então, Zé Rafael é um jogador que se reinventou. Ele veio do Bahia pro Palmeiras como camisa 10. Foi recuando, segundo volante. Hoje ele tá depois da saída do Danilo, Scarpa e outros jogadores, ele foi se reinventando. Hoje ele joga com camisa 5, meio que flertando com camisa 8. Então ele é um jogador híbrido, ele joga em diversas posições. Numa improvisação, ele tem a qualidade de ser um 10. Ele chega na área, ele bate de fora da área. Então tem um bom arremate. Peca na marcação, porque ele não é um marcador nato. Ele sabe preencher bem o campo. Só que o Palmeiras, que é um time que não é marcador, não é um time marcador nato, o Palmeiras peca um pouco em partidas que precisa mastigar mais, pegar mais, bater mais. O Palmeiras, por ser um pouco mais ágil, o Palmeiras pica a partida no sentido de, no caso, de enervar o adversário, ou ficar cozinhando o Galo, cozinhando o jogo sem ofender. Só que o Palmeiras não tem o poder de marcação. O Palmeiras sufoca adiantando as linhas, mas o Palmeiras é um time que não marca bem no meio campo. Deixa quem sobrecarregado? A zaga, que mais uma vez se saiu muito bem. Então o Palmeiras passou bem nesse teste de não ter, de não sentir a falta dentro dessa situação do adversário que é fraco, que nem o Bolívar, né? Mas então, o Palmeiras passou bem, então o resultado disse isso, a classificação do grupo e no geral disse isso. Então o Palmeiras não foi ofendido. Do Bolívar poder falar, não fala nada, sério. É o tradicional time da altitude. Quando sai da altitude, é isso. Ele joga aquele assombro. Engraçado, a gente coloca réguas diferentes. O Palmeiras perdeu pro Bolívar. Engraçado, todo mundo coloca nas manchetes. O Palmeiras perdeu pro Bolívar. Que nem eu mencionei no início desse vídeo, nas minhas falas. Era a equipe reserva, era na altitude. A cabeça estava totalmente focada nas finais do Paulistão, que o Palmeiras foi campeão. Tem tudo isso aí, mas perdeu. O Palmeiras não sei o que, será que vai classificar? É óbvio que porque o grupo era fácil. Mas tem times que teve grupo fácil e não classificou.
Então, nisso que eu coloco também. O Palmeiras tinha uma obrigação a ser cumprida e cumpriu. Teve times que tiveram a mesma obrigação pela grandeza que o time é e não cumpriu. Então, é bom sempre mensurar esses pontos, sim. Como eu falei, se está citando nomes, o Palmeiras cumpriu a primeiro no geral. Todos os brasileiros se classificaram para a próxima fase, a não ser o Corinthians, que ficou de prêmio de consolação, pleitear uma vaga na Sul-Americana, nas oitavas da Sul-Americana, mediante um playoff, que será disputados de um lado da chave os terceiros da Libertadores com os segundos da Sul-Americana, para ver o que vai dar. Então, eu queria tanto ver, em fase mais afunilada, um São Paulo e Corinthians na Sul-Americana. Ia ser um pega pra capar lindo. Pra quem não torce para nenhum dos dois times. Ainda mais porque, detalhe, se caso fosse um São Paulo e Corinthians, a decisão seria no Morumbi. Porque, lembrando, na Sul-Americana, quem define em casa é alguém da Sul-Americana. Quem veio da Libertadores, não define em casa. Então tem isso também, tem essa carga emocional também. Fala um pouco do grupo do Palmeiras. Palmeiras que fechou com 15 pontos, liderança no grupo geral, seguido pelo Bolívar por 12, né? Então, tava juntamente 12-12 com o Palmeiras, né? Os dois chegando cabeça a cabeça. Aí terceiro colocado ficou o Barcelona com 4 pontos, Cerro Porteño com 4 pontos. Barcelona que foi para a Sul-Americana. Então, o Palmeiras saiu muito bem. Então, eu gostei. Quanto à performance, tipo assim, e não tem como não deixar remeter. Adversários à parte, eu gosto do Palmeiras quando tem essa atitude do quê? Do sufocar. O Palmeiras tem aquele negócio, o Palmeiras chega pilhado, compromissado. Tenho que ganhar, hoje a gente tem que vencer. O Palmeiras vai lá e joga, a forma que o Palmeiras joga, isso me lembrou muito o Palmeiras como? O Palmeiras no Morumbi contra o São Paulo, o Palmeiras na final do Paulista. Só que o Palmeiras na final do Paulista, a volta no Allianz Parque, os 4-0, foi muito mais intenso. Eu acho que não tem nem comparação, tentar comparar o Palmeiras da final do Paulista, no segundo jogo, com esse último Palmeiras e São Paulo. Isso porque teremos Palmeiras e São Paulo, já começa o mata-mata da Copa do Brasil. Então, independente de como será o resultado, o que eu quero do Palmeiras? Intensidade. A partir do momento que o Palmeiras é ciente da força que tem, o time forte que é, ser intenso e sufocante, pega uma equipe que no caso que vacila bastante, e o São Paulo é uma equipe assim, o São Paulo concordando ou não, é uma equipe assim, o Palmeiras tende a ganhar, tende a passar, porque aí nesse caso, por mais que o futebol seja equilibrado, o mais forte tende a passar, né? Mas de quê? Que faça prevalecer o seu favoritismo, que faça prevalecer o melhor futebol em campo, e o melhor não é nem simplesmente o plasticamente mais bonito, mas o mais efetivo. Então o Palmeiras, pra mim, tá de parabéns. Foi 4-0, sem sombra de dúvidas, amplo domínio. Assim foi a construção dos gols, foi numa facilidade ímpar. Então não tenho que ai assim para dizer do Palmeiras. Palmeiras que teve chance, teve gol anulado. Palmeiras que teve, obviamente, Rony perdendo uma chuva de gols também, né? Aquela cabeçada dele, que ele faz gol de cabeça também, ele perde gol também. Então achei muito por isso que a gente ama e a gente odeia o Rony também, né? Que ele faz ele perdeu uns 4 ou 5 que poderia ter colocado na rede, mas ainda é importante que ele está fazendo. Ele é um jogador construtivo, um jogador combativo. Então dá gosto de ver ele no Palmeiras. Quando precisa em jogo grande, ele não se esconde. O Palmeiras, o time pode não estar bem, mas ele está lá. Meio que baseado nisso, o jogo da seleção, todo mundo lá, aquele clima de churrasco, casado com solteiro, e ele lá. vamos. Tipo, gente, é só amistoso. Quem liga pra seleção? E o Rony lá, vibrante. Eu quero o jogo. Na cabeça dele, ele pensando, sei lá, que ele tá cavando um lugarzinho na seleção. Ele não vai, né? Sabemos que quem for assumir a seleção, os queridinhos é que vão. O jogador do Palmeiras não vai.
Então sabemos disso, isso é histórico. Então Palmeiras classificado, vai voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro, né? Então que nem eu tinha citado no grupo do Corinthians. Corinthians que volta à realidade. Foi pro playoff da Sul-Americana, né? Para tentar a vaga para as oitavas. Mas a realidade do que é? Brigar pelo Z4, né? Para fugir do Z4. E eliminação na Libertadores, que era o grande título que o Corinthians queria na temporada. O Palmeiras agora volta para outra realidade. Desliga um pouquinho, só um pouquinho, a chave da Libertadores. Volta as atenções para a Copa do Brasil. Clássico com São Paulo, choque rei. Teremos vídeo pré e pós-jogo. Volta as atenções para Campeonato Brasileiro, né? Quarto colocado, uma pontuação até considerável. E temos que considerar também que tipo de Botafogo agora vai ser sem o seu técnico que foi atender os pedidos de Cristiano Ronaldo e para treinar ele lá na Arábia Saudita. Então vamos ver. O Palmeiras tende a crescer, um time sólido, pegar um Botafogo como um Manaus à deriva. Não sei, o palmeirense fica meio que salivando, fica esfregando as mãos, esperando que os jogos venham. Então, satisfeito com a classificação do Palmeiras, a esperada classificação. Eu não esperava nada diferente disso. Para mim, o palpite seria uns 2-0, tranquilo, sem susto. Foi 4-0, sem medo, sem susto, como tem que ser. A equipe mais forte, dentro dos seus domínios, dentro da sua casa, venceu. Ponto, puro e somente. Então, Palmeiras quase 100% não foi, porque abdicou de uma vitória para levantar mais uma taça, que é a rotina palmeirense. Como eu tinha dito no início do vídeo, tradição é para quem tem. Tradição tem cor, tem nome. A cor é verde e o nome é Palmeiras.